A gente, com um pouco de conhecimento, eu acho que eu passei agora no final do estágio, a gente consegue fazer muita diferença. Então, pensar em nutrição, fazer essas coisas, você vai ver basicamente lá as comutação. Ah, é revasque mais revasque. Ah, é tempestade elétrica, não. Mas o resto da coração. Começa a dar bloco e meu neurônio. O resto não se fala. Então, eles jogam muito pra gente. Então, se você acha que às vezes um volume é válido, eu lembro que teve uma vez que eu falei, poxa, eu achei que cabia um volume e o volume fez diferença no paciente. Então, assim, é muito bom nesse sentido também, sabe? Desestigmatizar que isso é só cardio. Acho que isso faz diferença. Bom, agora a gente costuma dessa aula, porque dependendo de são muitas informações que vocês vão receber, e daí vocês vão falar assim, está difícil de estudar, não sei o que eu vou estudar. Então, acho que é mais algumas coisas, tanto para montar as apresentações, como guiar algumas coisas que às vezes a gente não tem. Os outros anos que a gente acabou, a residência começou, e às vezes sempre tinha essa dúvida do que começar a estudar, né? Então, fissurado. Ó, então, a gente vai ter que pensar inicialmente aí, o que você vai querer durante a residência? Primeiro, acho que é aprender medicina intensiva, quero sair daqui como um bom médico, quero ser o melhor médico, quero ser o melhor disparador de artigos, quero ser pesquisador, quero ser um excelente médico pesquisador, ainda não sei, quero só acabar a residência logo aí, tá? Qualquer coisa aí. Achei ótimo. Então, vamos pensar só. Se a gente for pegar o que está até no caderno, eu mandei para vocês aí o caderno. Então, a residência médica é um ensino no regime de pós-graduação que vai ter o treinamento durante o serviço, no regime de tempo integral, sob orientação dos profissionais. Então, vai ter o objetivo tanto de oferecer conhecimentos teóricos, quanto treinamento prático, tá? Para conduzir com propriedade o paciente crítico enfermo aí. E daí, no término do estágio, ele tem que reconhecer o manejo inicial dos problemas mais comuns na UTI, e que não vai ser só limitada aí às principais síndromes que a gente vai ver, choque, insuficiência renal, insuficiência respiratória, suporte nutricional, população. Você vê que é muita coisa aí. Então, como é que acho que eu recomendo, assim, é uma sugestão, cada um vai encontrar seu jeito aí para estudar. Mas acho que vocês vão ter a programação teórica, e daí vocês vão ver lá, dentro das competências que a gente tem do primeiro ano, segundo e terceiro ano, a gente vai colocar os temas, não em blocos, mas em ordens. Então, vamos discutir agora, por exemplo, semana que vem vai ter uma aula de comunicação da Renata, depois vai ter uma aula de choque com o Álvaro, depois aula de VNI, KNAF, de suporte não invasivo com a Patrícia. Daí, na outra semana, começa a ter as atividades lá no IEP, mensal. Né? O primeiro dia vai ser via aérea e ajuste básico de ventilação mecânica. Então, a gente vai prosseguindo isso aí. Então, obviamente, vocês têm que estudar um pouco a programação das aulas para ter uma ideia. Tem esses workshops, mas acho que é mais importante a discussão dos casos diariamente aí. Então, você tem responsabilidade pelo seu doente. Como qualquer, dependendo se você já está CR1, CR10, se está cuidando de um paciente, sei lá, um paciente da pressa. É algo que é mais difícil, você vai ter que sentar e vai ter que estudar aquilo. Então, tem uma doença que você não tem conhecimento, tem que sentar e estudar. Ou que você estudou há muito tempo. Ou que você estudou há muito tempo, você vai pegar aqui no CIE ou casos muito frequentes, como pneumonia aspirativa no idoso, IC descompensada, sepsis e tal, e como vai ter coisas que vai ter que sentir, tem uma síndrome de liberação explosiva que ela está tomando um anti-DM3, ou um carticel, que é o segundo caso do hospital que vem parar no nosso país. Então, você vai ter que estudar. Então, não tem jeito. Vai ter que sentar e ler aquilo ali. A gente, quando dispara aqueles artigos lá no grupo, geralmente é porque ou está saindo um artigo mais interessante ou relacionado do caso que tem algum caso acontecendo aqui no TI. Tá? Então, geralmente, a gente segue essa ordem aí. Então, tem que estudar o seu caso, não tem jeito. E sempre ver aqui no hospital, geralmente, então, tem vocês no caso, tem o protonista, tem o dialista, tem o médico assistente, a gente sempre abre o leque de diagnóstico diferencial, mas você tem que sempre estudar aquele caso que você está vendo, que eu acho que é a melhor forma de acabar melhorando aí, tá? E daí, eu acho que essa pirâmide de Glasser é importante, porque para algumas aulas, inclusive, quando eu falo que tem que fazer os 5 slides,
É porque nessa pirâmide é que assim, a maior forma que você tem de guardar informação é quando você está ensinando aos outros. Então, quando a gente faz o propósito assim, manda um artigo específico de um caso que está principalmente aqui na G1, e a gente vai discutir, e tá bom, é muito fácil só responder, mas quando você prepara de forma bem concisa, ou seja, você conseguiu entender o que aconteceu no artigo, conseguiu resumir para explicar, eu acho que é a melhor forma que tem de guardar aquela informação. Então, assim, quando a gente fala o All-in Five que a gente usou ali, mas é uma forma de tentar pegar um artigo, geralmente de revisão, para resumir, para você entender o que está acontecendo. Porque é fácil só vir aqui, ver as aulas, a gente vai disponibilizar, então, tanto no Classroom, quanto vai criar um canal do YouTube para colocar todas as aulas gravadas lá. Mas é diferente de quando você mesmo, às vezes, está vendo as aulas e acontece isso aí, tá? E daí, quais são as melhores fontes que a gente vai ter aí? Vai depender do objetivo. Pode ser, se você não sabe nada sobre o assunto, acabou de sair um livro, pode ser que um livro seja adequado para você ver isso aí. Você tem. Então, você é totalmente leigo. Você quer primeiro ter uma noção básica. Pode ser que um capítulo de livro mais recente, de um editor confiável, funcione. Você tem o up-to-date. Todos vão ter acesso aí pelo hospital. Também uma excelente forma. Eu, cada vez mais, estou viciado no Open Evidence. Não sei se vocês conhecem. Então, o Open Evidence é um sistema que usa de inteligência artificial generativa. É como se fosse um chat GPT da medicina. E quem faz o Open Evidence é a Mayo Clinic e o New England. Então, quando você faz uma pergunta aleatória assim, qual o melhor tratamento de deficiência renal aguda? Ele vai falar, depende da deficiência renal aguda da resposta, com os artigos que ele usa para buscar a resposta. E daí já sai com um link, é só você clicar para o artigo também. Então, é uma excelente forma de você fazer perguntas abertas e ajudar a ter. Você tem tanto não paga, você tem um aplicativo e você tem o site para poder fazer a função. Tá? Então, o Open Evidence ajuda bastante. Você tem alguns blogs referenciados que são muito bons também. Então, se vocês não conhecem aí, tem os artigos científicos, né? E mas tem evidência para isso que sempre vai perguntar isso aí. Então, alguns blogs referenciados aí. Só lembrando um pouquinho, e daí aqui vai ser uma grande diferença que às vezes vocês vão ficar pesquisando aqui. Então, aqui acaba sendo um hospital privado e muita coisa que vai ter aqui tem um médico que tem a própria evidência. Cada médico aqui, às vezes, tem o seu Dayton. Cada médico tem um tratado de medicina interna ou de cirurgia geral para suas manias. Algumas coisas a gente consegue, obviamente, justificar e mudar. Ou você vai ver que tem médico, por exemplo, que não gosta que dê clexane, enoxaparina. É do corpo clínico. Não do TI. Que não quer que dê clexane para o paciente dele, porque ele sangra mais, tem que ser só heparina. Tem médico que não pode dar morfina de jeito nenhum. Tem esfíncter de ódio, que vai fazer um espasmo. Não importa o quão dor o paciente tenha. Tem paciente que faz cada loucura aí, que é dar propanolol com noradrenalina. Então, você vai ver que, às vezes, a gente tem que, como o Laerte usa, falar, usar de muita conversa e negociação. O cara tem uma pesquisa aí. Mas só lembrando que eu queria falar isso, que a medicina baseada em evidência é a abordagem na prática médica que enfatiza o uso de melhores evidências disponíveis para tomar decisões clínicas sobre o cuidado de pacientes individuais. Tá? Mas sempre lembrar que, em parte, você pode ter a medicina baseada em evidência, mas a expertise do médico e as preferências do paciente são fundamentais. Não adianta só seguir o que está no artigo se não faz sentido para aquele doente ou não. Eu acho que um pouco a gente tem que, às vezes, individualizar o que realmente tem evidência ou não para aquele paciente, tá? Então, quando a gente fala em medicina, ela tem a formulação de perguntas clínicas específicas, busca sistemática por evidências, faz avaliação crítica dessas evidências, integra a evidência com expertise clínica e a consideração das preferências do paciente. E daí, se a gente fosse colocar numa pirâmide, acho que vocês devem saber aí, então o que a gente menos deve seguir seriam relato de casos, série de casos, estudo de caso controle, estudo de coorte, daí vem aqui o que mais a gente considera, né? Estudo randomizado e a revisão sistemática e meta-análise. Uma dúvida que eu tenho, assim, aqui no serviço, quando o médico traz uma proposta que é mais off-label, mais observacional,
ele traz para discutir na UTI para aplicar no paciente e a gente faz, não faz? Como que é a decisão final disso? Assim? Geralmente a decisão, dependendo do que é do paciente, também se for isolado, um caso, vou dar uma coisa assim, um caso aleatório. Uma coisa meio que, sei lá, absurda, assim. Se for uma coisa extremamente absurda, o paciente, o cara que é da KCL, EV, o paciente está com 6 de potássio, não, mas ele quer que mantenha em 7 de potássio, tem risco de óbito, vai fazer, está tendo conflito, aí vocês vão ter aula com o Pedro Paulo também, que você tem que fazer escalonamento de conflito. Então, você não resolveu, você não faz, aciona o seu chefe imediato. Então, você tem escalonamento. Agora tem, por exemplo, sai um pneumococo multi-S ali. O cara, daí o paciente chocou e deu meronês. Daí, vamos escalonar. Vamos escalonar, não dá. E ele não quer escalonar de jeito nenhum, não, mas é um pneumococo, cresceu em todas as pneumoculturas. Você também tem que escalonar, mas às vezes a decisão é dele e fica por aquilo ali. Depende do que vai envolver. Você escolhe a briga que você quer brigar. Se for uma coisa que vai matar o doente, não vai fazer e está outro problema. Agora, se for uma coisa, um antibiótico que putz, não era o ideal, mas não vai matar o doente, até tenta ali, né, Fernando? Você tenta, discute e tal, mas... Escolhe as batalhas. Vai ser mais ou menos isso aí, você vai escolher o que vai acontecer. Então, está colocando em risco a segurança do paciente. Claro que, tudo bem, vai aumentar a resistência, gasto, não precisa, desnecessário, mas é uma batalha que você vai ter que escolher. E no fim das contas, você vai encontrar com o cara aí o dia inteiro e vai ver isso aí, tá bom? Então, isso aí. O que vocês vão ter acesso aqui no site? Tem algumas sites direct, tudo isso vocês conseguem ter acesso aí, inclusive com o meio corporativo, o UpToDate vocês conseguem fazer conta também. O UpToDate tem que logar aqui para conseguir logar fora. Isso, você loga aqui, daí a cada 3 meses, Tem que logar. a cada 3 meses você renova aqui dentro. E dúvidas, você quer um artigo e tal, não consegue, você pode mandar e-mail para a biblioteca que elas mandam para vocês o artigo. Você se identifica como residente, elas ajudam também nisso aí. O UpToDate eu logo com Wi-Fi daqui. Eu consigo, né? Usa o computador. Computador mesmo. Computador. Se você entrar no PEC lá, você vai ver que tem já linkado com o UpToDate. Você pode clicar no UpToDate e daí você faz o login lá. Tá bom? Ele não é muito claro, você respondeu, você precisa de um artigo alguma coisa, você manda, e pede assim, então, sei lá, um dia, 2 dias, eles já te mandam um artigo nele. Esse é, da biblioteca. Só lembrando que tem o sistema grade para ver o que é uma recomendação ou não, né? Então, que é a grade de recomendação, de avaliação, desenvolvimento, né? E daí vai dividir sempre que a medicina baseada em evidências, uma qualidade alta, moderada, baixa, uma recomendação forte ou fraca. Isso aqui vai depender do quê? Se for estudo randomizado, meta-análise, só opinião de especialista, tá? Em geral, se a gente só fizesse grau de evidência alta, com recomendação forte, mas a maior parte do que a gente vê não está nesse sentido. E daí, se for fazer um estudo, sempre tem aquela pergunta pico: qual que é a população, o paciente que a gente vai avaliar, qual que é a intervenção, exposição, qual que é o grupo controle e qual é o desfecho que a gente está avaliando. Então, sempre lembrar disso aí, tá? E daí, se vocês forem fazer pesquisa, sempre que for desenhar, tem um protocolo do Equator. Então, só indo fazer um relato de caso. Você tem que ver aqui, você tem que seguir as recomendações que é para fazer isso aqui. Para fazer um estudo retrospectivo observacional, você tem que ver o que você vai querer fazer aqui, tá? Estudo randomizado, com sorte. Estudo observacional, stroke. Você baixa isso aqui, já tem um guideline, um checklist de tudo que você vai fazer. Depois, quando você for submeter uma revista, se você tem o checklist do Equator, é bem até um critério de qualidade que a revista vai aceitar isso aí, tá bom? Então, como que você deve estudar? Então, se você não conhece, desconhece o assunto, nunca ouviu falar, acho que começar o capítulo de livro, UpToDate ou Open Evidence, começa isso muito bem. Depois você vai para o artigo de revisão narrativa, integrativa, revisão de escopo, e daí procurar no PubMed, tá? Agora, se você já ouviu falar e quer ter discussão, vai ser um Journal Club. Journal Club vão ser sempre os artigos
mais recente aí, ou seja, revisão sistemática ou estudo randomizado. E daí tem que fazer busca ativa mesmo no PubMed ou no School e outras bases de dados aí. Geralmente a mais comum que a gente usa é o PubMed. Depois o Bruno Tomazini, ele vai dar uma aula para vocês de como fazer pesquisa no PubMed para melhorar isso aí. Tá bom? Daí acho que vale a pena começar por isso aqui. Acho que a minha sugestão, o UpToDate ou o Open Data, acho que é a melhor saída aí para começar. E finalmente, está acabando, montando uma apresentação. Então, e geralmente isso é importante, vale a pena vocês se esforçarem nisso aí, tá? Então, título da aula, o apresentador, quem que eventualmente quando orientou, se teve ou não, a data. E daí um slide padrão, máximo 8 linhas por slide. Tem que tomar cuidado com a fonte, 4 imagens no máximo. Setas ou coisas podem ter, e sempre colocar a referência de onde você tirou isso aí, tá? Acho que não é muito difícil, mas dá para fazer. Acho que era basicamente isso aí. Tá bom? Não, não precisa bater palma, não. Que isso, não? Beleza? Você vai mandar pra gente, né? Eu vou... Essa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai até fazer o YouTube, eu vou colocar no YouTube, tá? Vocês conseguem revelar.